Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 53, continuando aqui na nossa série Evangelho de Mateus, diz a palavra do Senhor o seguinte: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. Enquanto ele ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs moram aqui entre nós? Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Bom, nessa sequência aqui, finalzinho do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus ele deu uma sequência de ensinamentos através de parábolas. Ele contou a parábola do tesouro perdido e a parábola da pérola preciosa. Essas duas parábolas têm o mesmo significado. Elas representam que quando nós achamos o reino de Deus, nós precisamos entrar naquele momento da nossa vida onde nós trocamos a nossa própria vida pelo reino de Deus. Quem acha o reino de Deus, quem encontra o reino de Deus, entende o valor do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é preciosíssimo. Quando uma pessoa entende o valor do reino de Deus, de seguir a Jesus, de viver uma vida para Deus, essa pessoa ela troca tudo que tem de livre e espontânea vontade. Pois nas duas parábolas, o homem que encontrou um tesouro escondido no campo, ele tornou a esconder aquele tesouro, foi lá, vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquele campo, porque dentro daquele campo havia um tesouro escondido. Então, quando alguém encontra o reino de Deus, ou é encontrado pelo reino de Deus, essa pessoa entendendo o valor, entendendo que o reino de Deus vale mais do que a própria vida dela, vale mais do que tudo que ela tem, essa pessoa vem, troca tudo o que tem, troca a sua própria vida, os seus próprios planos, os seus próprios sonhos, para poder viver agora os sonhos de Deus, os planos do reino de Deus. Ela troca a sua vida para viver pelo reino de Deus. Na parábola da pérola também a mesma coisa. Um homem que procurava pérolas de valor encontra uma grande pérola, uma pérola de muito valor. Ele vendeu tudo que ele tinha para poder possuir, comprar aquela pérola. Jesus, ele disse certa vez que se alguém quisesse segui-lo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir a Jesus, viver para o reino de Deus, é uma troca. Existem coisas da nossa vida que a gente precisa abrir mão para poder viver o reino de Deus. Só que isso não é imposto. Não é imposto nem por Deus, não é imposto por ninguém, homem nenhum pode impor para você que você precisa trocar a sua vida pelo reino de Deus. É algo que você percebe quando você descobre o reino de Deus. Quando você descobre que Deus é maravilhoso, Ele tem um plano incrível para você, Ele tem um plano incrível onde Ele inclui você e você pode fazer parte desse reino. Quando você entende isso, você olha para o que você tem e você pensa: poxa, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou abrir mão da minha vida para poder adquirir o reino de Deus, para viver para o reino de Deus, para viver no reino de Deus. E depois, na sequência, Jesus ele ainda disse uma palavra muito interessante com relação aos mestres da lei. Ele disse aos mestres da lei que quando uma pessoa que entende a palavra de Deus, ela se submete a ponto de se tornar um discípulo no reino de Deus, essa pessoa, ela consegue extrair de todo o seu conhecimento verdades preciosas, verdades incríveis, maravilhosas para poder compartilhar. A gente, às vezes, chega num ponto da vida da gente que a gente adquire tanto conhecimento, tanta informação, e às vezes muitas pessoas se vangloriam pelo tanto de informação que tem, principalmente pelas informações que tem com relação à palavra de Deus. Muitas pessoas se esmeram em aprender, em ter o conhecimento das Escrituras, mas nós precisamos entender que todo o conhecimento da palavra de Deus, todos os ministérios, todos os dons, todas as pessoas que têm uma facilidade de se esmerarem no conhecimento da palavra do Senhor, tudo isso tem uma finalidade, e a finalidade é aperfeiçoar os santos.
todo conhecimento da palavra de Deus tem que trazer um acréscimo, um aperfeiçoamento, tem que ter uma utilidade na vida dos santos. Quem são os santos? As pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus e estão sendo preparadas para morar na eternidade. Jesus também, a última parábola que ele conta desse capítulo, ele fala da rede de pesca. Quando ele diz que a rede de pesca, ela é lançada no mar, e quando ela é lançada, ela pega todo tipo de peixe. Só que quando ela é recolhida para o barco, os pescadores começam a separar os peixes bons dos peixes ruins. Com essa parábola, Jesus ele diz que nos últimos tempos, que nos últimos momentos da humanidade, os anjos vão separar os justos dos pecadores. Quando nós lançamos o evangelho, porque o evangelho é representado como uma rede, quando nós lançamos o evangelho ao mundo, o mundo representa o mar representa o mundo. Quando nós lançamos o evangelho ao mar, lançamos o evangelho ao mundo, nessa entoada de lançar o evangelho, muitas pessoas vêm. Muitas pessoas são atraídas para as nossas reuniões, para as nossas congregações. Todo tipo de pessoas. Existem pessoas boas e também existem as pessoas más. E nós sabemos disso porque vemos muitas pessoas más no nosso meio, muitas notícias envolvendo pessoas que praticam a maldade no nosso meio. Pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes que se dizem ministros de Deus. Jesus disse, ao lançar a rede, ao lançar o evangelho, pessoas de todo tipo vão vir, mas naquele dia, no dia de ir para o céu, no dia de realmente recebermos a nossa redenção, no dia em que Jesus voltar, Jesus diz para os seus discípulos, os anjos vão separar. Os anjos virão e vão separar. Eles vão separar os perversos dos justos. Ou seja, aquele que está no evangelho, aquele que tem a mesma oportunidade que os justos, mas ainda assim não mudam seu comportamento, não mudam a sua mente, não permitem o evangelho transformá-los. São pessoas com índole ruim, são pessoas com índole perversa, estão no meio do povo de Deus, mas estão para realmente perverter, estão realmente para transtornar. Essas pessoas no dia do Senhor, elas serão separadas dos justos. Por enquanto a gente tem que conviver junto, mas no dia do Senhor haverá uma separação. Os anjos de Deus vão separar os perversos dos justos e diz a palavra que aqueles que são os perversos, os peixes ruins, eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente e diz a palavra que ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero dizer para você, não basta você acreditar na Bíblia. Não basta você gostar de ouvir as pregações, de você gostar de ouvir os louvores, de você ter uma playlist gospel no seu telefone. Você precisa se converter. Você precisa entregar o seu coração totalmente para Deus. Você precisa se tornar uma pessoa justificada por Deus. O que é ser justificado por Deus? É quando Ele vem e apaga seus pecados. É quando Ele vem e purifica os seus pecados. Mas não há purificação de pecados sem arrependimento das obras. Tem muita gente que gosta de ir na igreja evangélica, que está na igreja evangélica, que gosta de ouvir o evangelho, foi pegado pela rede, mas ainda não deixou Jesus transformar a vida dele. Não deixou Jesus transformar a vida dela. Gosta tanto do pecado, gosta tanto de viver ainda com as coisas desse mundo, que não permitiu Jesus transformar a sua história. Você pode viver assim. Você pode viver assim a sua vida. Mas no final, haverá uma separação. E nesse dia não tem, Senhor, eu estive na igreja. Senhor, eu conheço a Bíblia. Senhor, eu sei o que está escrito na palavra. Senhor, eu fui tão bonzinho, assim, assado. Existem critérios dentro da palavra de Deus que não foram escritos por homens, nem determinados por pessoas nenhumas. Esses critérios foram decretados, determinados pelo próprio Deus. Pecado é pecado e a gente precisa entender isso. O Senhor, Ele deseja purificar a gente, por isso que Ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para que o sangue dele nos purificasse de todo pecado. Sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Mas o perdão veio através do derramamento de sangue. Então é tempo da gente entender isso. Se você quiser continuar vivendo a sua vida do jeito que você tem vivido, você pode. Mas haverá um dia da separação. E nesse dia Jesus diz, isso aqui, gente, é muito sério.
Jesus falou que naquele dia, no dia da separação dos perversos e dos justos, quem são os perversos? É aqueles que não permitiram que Jesus lavasse os seus pecados. É aqueles que não permitiram que Jesus os perdoasse. É aqueles que ainda continuaram vivendo no pecado, apesar de terem sido acolhidos pelo Evangelho. Apesar de terem sido recebidos pelo Evangelho, ainda continuam vivendo com seus pecados. Não permitem que o sangue de Jesus lave os seus pecados e que o Senhor também liberte as suas vidas. Jesus disse que no dia da separação haverá choro e ranger de dentes. Você sabe o que é ranger de dentes? Uma pessoa range o dente quando ela está sentindo muita dor. E é uma dor terrível. Quando um ser humano chega a ranger os dentes, é porque ele está sentindo uma dor insuportável. E ele começa a ranger os dentes. Haverá choro naquele dia. Não deixe, não passe por isso. Aproveite a oportunidade agora. O sangue de Jesus está aí para nos purificar de todo pecado. E depois desse ensinamento maravilhoso, Jesus ele foi para a cidade de Nazaré. Quando ele chegou na cidade de Nazaré, ele foi pregar na sinagoga de Nazaré. Jesus cresceu ali na cidade de Nazaré. Enquanto ele estava pregando ali na sinagoga de Nazaré, as pessoas da cidade de Nazaré que conheciam Jesus desde pequenininho, eles começaram a questionar. Mas que poder é esse? Que sabedoria é essa que veio para esse homem? Mas esse menino aí não é o filho do carpinteiro, do José? Esse menino aí não é o filho da Maria? Esse menino aí não é o irmão do Judas? Não é o irmão do Tiago, do José? Esse aí não é irmão daquela moça lá, casada com fulano? Como? Como um rapaz como esse tem tanta sabedoria? De onde ele veio tanto conhecimento para falar dessas coisas e para fazer esses milagres? E aí diz a palavra do Senhor que com esses questionamentos das pessoas que conheciam Jesus, que pessoas até da família de Jesus, que conheciam ele, que os parentes de seus pais que ali estavam, diz a palavra que eles ficaram ofendidos com a vida de Jesus, ficaram ofendidas pelo crescimento de Jesus, ficaram ofendidas pelo que acontecia através da vida de Jesus. E naquele dia não pôde haver muitos milagres naquele lugar. A incredulidade atrapalhou aquelas pessoas de receberem aquilo que Jesus tinha recebido de Deus. A incredulidade daquelas pessoas daquela cidade impediram elas de experimentar o que Jesus tinha para lhes dar, porque eles ficaram olhando a origem de Jesus. E tem muita gente que olha a origem, né? Tem muita gente que se ofende com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Tem muita gente que se ofende com o nosso crescimento. E muitas vezes essas pessoas que se ofendem são as próximas de nós. Se ofendem porque a gente não era nada. A gente veio de família humilde, de família pequena. Todo mundo conhece a gente e agora está crescendo na vida. E muita gente olha e fala, mas fulano, olha de onde fulano veio, e se ofendiam. As pessoas se ofenderam com o crescimento de Jesus. E Jesus disse, o profeta raramente tem honra na própria cidade, na própria terra. As pessoas que ali viram Jesus crescer, duvidaram dele. E o que eu quero dizer para você? Às vezes, aquilo que Deus vai fazer e tem feito na sua vida vai ofender as pessoas que te conhecem. Porque muitas vezes muita gente não cresce e também se incomoda com aqueles que crescem. Mas a gente precisa entender que o plano de Deus para nós é maior do que a nossa própria vida. Como eu disse, o reino de Deus ele é maior do que tudo aquilo que a gente tem. Quando você abre mão de você para poder viver a vontade do reino de Deus, as pessoas começam a notar a diferença. Outra coisa que eu vejo é que a incredulidade, o fato das pessoas olharem para quem Jesus era, de onde Jesus veio, e eles estavam vendo os milagres de Jesus, estavam vendo a sabedoria de Jesus, mas eles preferiram medir Jesus pela origem de Jesus. E o mundo vai medir a gente dessa maneira. As pessoas que mais conhecem a gente, que viram a gente crescer, que moraram no mesmo bairro, na mesma cidade, às vezes vão olhar pra gente e vão medir o nosso crescimento, a nossa vida, e muitas vezes vão decidir se vão acreditar em nós ou não, mediante a nossa origem. Mas Deus não trabalha com a nossa origem. Deus ele não olha dessa forma. Deus ele pega o homem que não é para ser. Ele faz essas coisas para confundir. Que nós possamos entender isso, nos posicionar diante do Senhor, deixar que Deus faça a vontade dele na nossa vida, independentemente do que aconteça no nosso caminho. Que Deus abençoe você. Convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus, que nós possamos aprender que sem o Senhor a gente não pode nada. O Senhor passou por tanta coisa, o Senhor passou até mesmo por essas situações
onde as pessoas que conhecem a gente se ofendem com o nosso sucesso, se ofendem porque a gente está crescendo, porque a gente está evoluindo. E muitas vezes a gente fica chateado, tem tanta gente que fica chateada, magoada, porque não tem o apoio da família, não tem o apoio do pai, não tem o apoio da mãe, não tem o apoio dos parentes. Pelo contrário, fica ouvindo críticas, mas que o Senhor possa sarar os corações. Existem pessoas também, Senhor, que estão no Evangelho, mas ainda não permitiram o Evangelho mudar a vida delas, não permitiram que o sangue de Jesus purificasse seus pecados. Senhor, muda essa história. Oh Deus, abre os olhos, que a gente não deixe, Pai querido, a oportunidade de salvação passar. Que o Senhor possa tocar cada coração, abençoar cada vida que me acompanha nesse momento. Que a Tua mão de poder esteja sobre todos nós e que a luz do Evangelho de Jesus brilhe nos nossos corações. Que possamos todos os dias tomar um banho no sangue do Cordeiro, purificando e lavando as nossas vestes. Como está escrito lá no livro do Apocalipse, bem-aventurados, felizes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles não vão sofrer o dano da segunda morte. Que possamos viver isso, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.